É Romeu e Julieta de forno, então é quentinho, eu imagino. Ele é delicioso, dá pra comer quentinho ou dá pra deixar esfriar, depende de... Eu gosto de doce quente. Eu também. Sou fanático Não por dá doce dor de quente. barriga. Não. Então eu vou dar os ingredientes. Vamos lá. Bruno Cano, que é chefe de cozinha, vai nos ensinar a fazer Romeu e Julieta de forno. Você vai precisar de 1 quilo de polpa de goiaba, 3 xícaras de chá de água e 2 xícaras de chá de açúcar, 200 gramas de queijo, uma caixa de creme de leite, 200 gramas de amendoim cru e 100 gramas de açúcar. Os dois ingredientes finais, o amendoim cru e os 200 gramas de amendoim cru e 100 gramas de açúcar, para fazer esse crocante aqui. Esse crocante. Bora, meu querido. Vamos lá? Vamos. Então, a gente começa pela goiabada, tá? Então, aqui é um extrato que a gente faz no restaurante. Eu pego a goiaba, eu trituro ela e faço só a polpa, eu tiro todo o caroço, eu ponho aproximadamente aí 1 litro de água para 1 quilo de goiaba e a gente faz o extrato para ela entrar aqui na panela. No caso, esse daqui, ele já é a polpa pronta, que é a polpa da própria fruta mesmo, que eu gosto de trabalhar com produtos naturais lá no restaurante. Como é que você faz a polpa? Eu não acompanhei. A polpa, ela é feita... Bate, bate, bate. Tira a semente e espreme. Na verdade, você vai espremer com a semente. O que vai sobrar, quando você espreme bem num pano... Só a semente? Só vai sobrar semente com um pouquinho de bagaço. E aí depois... Nossa, então é goiaba pura. Isso é goiaba pura. Congelada? Aí eu congelo ela para você ter uso... Para ter uso depois. Tá. Quem não tem? Compra polpa no mercado. Não dá para usar goiaba? Dá, mas só que você tem que fazer... Só que aí você vai ter que fazer esse processo. Porque tem que estar muito concentrado. Tem que estar muito concentrado. Tá. Se você colocar... E também é legal falar pro telespectador que quanto mais água você colocar, mais açúcar você vai ter que colocar para fazer o doce de goiaba. Tá. Então, é por isso que a gente faz uma concentração bem próxima de 1 litro para 1 quilo. Perfeito. E a proporção se mantém assim, tá bom? Combinado. Vamos lá? Agora eu vou adicionar a goiaba, a polpa de goiaba, Olha que aqui legal, na panela, gente. tá? Vamos pôr ela inteirinha aqui. Existe uma técnica que a gente criou lá no restaurante que, para reduzir a quantidade de açúcar que vai nessa receita, tá? Eu gosto de deixar a goiaba aqui, ela vai ficar descansando num fogo baixo, Nossa. tá? Durante 2 horas. Esse cheiro, eu me apaixono. Ela vai ficar reduzindo aqui durante 2 horas, tá? E aí depois que a gente vai adicionar o açúcar da goiaba, tá? Eu vou deixar ele aqui do lado, tá? Enquanto ela vai reduzindo, tá? Foguinho baixo, Fogo deixa ele bem derretendo baixinho e deixa como doce, boa. como a avó ensinava, sabe? Sim. A gente trouxe, no caso, essa daqui, que já é pronta, que foi feita anteriormente, lá no restaurante, tá? Que é o mesmo processo, só que ela Gente, que coisa linda isso. já tem a consistência. Olha. Aqui é goiaba com pouquíssimo açúcar. Quer mexer? Ela é goiaba, a gente põe para 1 quilo de goiaba, somente 300 gramas de açúcar. Se você pegar uma receita normal, normalmente eles recomendam de 500 a 600 gramas de açúcar. Então a gente consegue reduzir e usando muito mais o açúcar da própria fruta. Que aí ele vem, né, nessa olha. textura aqui, ó. Quando você cozinhar depois de 2 horas e vai adicionando o açúcar, aí demora mais um pouquinho. Você vai demorar em torno de 3 a 4 horas, depende da quantidade de água que tem na fruta e também a quantidade de água que você bateu a própria fruta. Você vai chegar nessa consistência. Tá parecendo tomate, mas não é. É goiaba. E é justamente essa diferença. Você pega aquela goiabada, que ela é mais escura, é porque ela utilizou muito mais açúcar do que fruta. Esse é o grande diferencial aqui, tá bom? Sim, senhor. E agora vamos fazer o amendoim caramelizado. O amendoim, ele é cru, porque a gente vai tostar ele um pouquinho, tá? Eu tô aqui no fogo baixo. Ele tá trituradinho. Ele tá trituradinho. Eu bati ele no liquidificador, tá? É bem simples. Se não tiver liquidificador, aquela famosa técnica do pano, martelo de carne e macera ele, tá? Eu vou deixar lá na santinha. Tá. Tá muito sem flor. Eu vou deixar ele aqui refogando para ele tostar. E agora eu vou aumentar o fogo, porque eu quero que ele toste bem rapidinho, tá? Então a ideia desse amendoim é que ele vá tostando devagarzinho e aí eu vou pegar o açúcar e vou colocando aos poucos, para o açúcar caramelizar, mas não queimar. Essa aqui é uma das ideias principais. Então a gente vai Peraí, então logo no começo já põe o açúcar? Eu vou pondo bem devagarzinho. Vamos acompanhar. Também é conhecido como pralinê. Isso, na técnica da cozinha a gente chama de pralinê.
Você põe um pouquinho de açúcar. Bem pouquinho mesmo. E mistura para ele ir já começando a fritar, né? Vamos chamar assim, e caramelizar. Então, o amendoim tá cru, ele vai ficar torrado e caramelizado ao mesmo tempo. Isso mesmo. Essa que é a ideia. Senão você ou você queima o amendoim ou você queima o açúcar. O açúcar. Se você não tomar cuidado, tá? Então, é um doce com pouco açúcar. Tanto na crocância quanto no creme. A ideia é essa. A ideia é cada vez mais a gente conseguir ter o doçor, o doce na comida, sem precisar exagerar, porque a gente consegue ter mais saúde, né, também com... Esse fogão, cuidado que esse fogão é violento, viu? Eu tô aqui ajustando ele. Quando você acha que não, ele já tá a temperatura máxima. Pondo ele devagarzinho aqui, o açúcar, tá? Enquanto ele vai aquecendo aqui, vai derretendo um pouquinho o açúcar... Ah, lá, já mudou a cor. Já começou a tostar devagarzinho, tá? Ó na TV, Bruno, o que a gente tá acompanhando. Ó, daqui a pouco ele vai estar douradinho. Mas aqui, como ele vai para o forno, se eu fosse fazer só o amendoim caramelizado, eu teria aquela consistência que está ali, tá? Mas como ele ainda vai para o forno, eu vou deixar ele um ponto mais claro para que ele não queime no forno. Tá. Senão ele vai ficar com aquele gosto de queimado ruim, sabe? Vai acabar de chegar mesmo no forno. Vai acabar de chegar no forno. Esse daqui você fez todo na... Esse daqui eu fiz todo na frigideira. Tá firminho de tudo. Ele fica durinho, né? E aqui agora eu vou adicionar o queijo gorgonzola, tá? Você colocou queijo, se não me engano, 200 gramas de queijo. Pode ser qualquer queijo? Eu gosto de trabalhar com gorgonzola porque é o que a gente usa no restaurante, porque dá um contraste do doce com o salgado. Mas qualquer queijo amarelo, que não seja queijo branco nem ricota, ele vai dar o resultado igualzinho para fazer um creme de queijo. É a mesma proporção, tudo igual. Mas, ô Bruno, qualquer queijo amarelo pode ser queijo prato? Pode. Eu recomendo mais os queijos um pouco mais artesanais por conta de sabor. Acho que um mussarela vai muito bem. Eu acho que ele é um pouquinho mais adocicado. Se você quiser uma coisa um pouquinho mais sofisticada, você pode pôr até um brie. Tá? Que ele combina muito bem também aqui, tá? Você usa o gorgonzola? Eu uso o gorgonzola para dar aquele contraste. Eu até brinco, né? No cardápio do restaurante tá escrito goiabada com queijo gorgonzola. Estranho, né? Prova para tu ver. E é esquisito mesmo, você pensa, poxa, mas o gorgonzola é tão forte, como que eu vou colocar A gente vai provar para ver. Um doce aqui. E a mesma coisa vem aqui com o creme de leite. Meu sapato continua saindo do pé. Tá frio. Tá frio? O pé diminuiu. Você acredita? Sério? Sério. E aqui agora a gente vai fazendo o creme de queijo, e vai mexendo aqui devagarzinho a nossa... O creme de queijo é feito só com o queijo, você está colocando o creme de leite aos poucos? Creme de leite aos poucos, isso mesmo. Tudo foguinho baixo aí, né, Bruno? Eu gosto de trabalhar sempre no fogo baixo, pensando em doce. Primeiro, você tem mais controle, tá? Segundo, que você vai saborizando o produto no tempo correto. Tá. Quanto mais devagar você conseguir fazer, tem gente que vai ter pressa, não vai conseguir, mas quanto mais devagar, mais aroma você vai ter na sua comida. E pra mim fica tudo mais gostoso, não precisamos correr. Sim. A gente já tem a vida tão corrida, né? Pois é. Tá? Vou adicionar mais um pouquinho de açúcar aqui. Enquanto o creme de queijo, eu vou dar uma acelerada. O creme de queijo tá ali quietinho na dele. Quietinho, ele vai descendo aqui, ó, devagarzinho. Peraí, deixa a gente chegar aí pra ver. Ó. Ah lá. Tá vendo? Ah, tá. Ele vai derretendo. O creme de leite, ele vai... Como os dois são do leite, né? Ele vai se juntando e quando ele secar, ele vai ficar... Ele não vai chegar a secar, mas ele vai ficar mais ou menos naquela consistência. Entendi. Um pouquinho mais claro pra gente poder levar ao forno. Perfeito. Tá? Aí mexe bem aqui. A goiabada, depois que derrete, que você coloca o açúcar e tal, deixa esfriar, ou tanto faz? Eu posso trabalhar com ela quente? Você pode trabalhar com ela quente direto no ramecal para fazer essa receita, já que vai pro forno, né? E se for pro forno, até recomendo, quando você tirar, você pode tirar até um ponto a menos do que esse. Tá. Você pode deixar ela um pouquinho mais clarinha, um pouquinho mais mole, porque no forno, vão ser uns 10 minutos de forno aproximadamente, ela vai continuar reduzindo. Perfeito. Aqui, ó, ele já tá começando a ficar do jeito que você ficar quer. Do jeito que eu quero. Ele já tá começando a ganhar crocância, junto com os pontinhos aqui de açúcar, se a gente puder ver. Estou com dinheiro sobrando, ao invés de amendoim, eu posso fazer com o quê? Eu gosto muito de castanha de caju, que é o original, nossa receita. Pode fazer com muito dinheiro sobrando com macadâmia, que aí é um negócio muito mais caro, mas é uma delícia, né?
ou também nozes. Combina bem. Eu tô por vocês, tá? Vamos lá. Agora mais um pouquinho de açúcar, tá? E aí daqui a pouco... Ah, foi todo o açúcar mesmo, devagarinho foi. Porque o açúcar vai soltando, ele vai começando a virar um líquido, né? Ele vai voltando à forma líquida dele. E aí devagarzinho, ele vai ficando até mais duro. Você vai sentir na panela que a consistência tá ficando mais dura. Mas não pode deixar o açúcar cru, tem que deixar ele dar uma breve caramelizadinha. Aí é mexendo o tempo todo, hein, Bruno? Aqui é mexendo, senão... Aqui é mais tranquilo, porque ele vai começar a ganhar a consistência. Fica aqui, homogêneo, aí não. Aqui como é caramelo, ele tem que ter muita atenção. Senão, vacilou um pouquinho, perdeu. Ele já perdeu. E é uma torradinha pra você perder Amarga tudo. Amarga tudo. Amarga que nem jiló. É isso mesmo. Você sabe que dá pra brincar com... Você falou de jiló? Dá pra brincar com jiló e com isso daqui junto? Não. Você faz um equilíbrio do amargo do jiló com esse doce que seu cérebro vai pro espaço, assim. É mesmo? É. A gente já fez jiló tão gostoso aqui. Nossa, eu gosto de jiló. Eu gosto. Deixa eu pegar um pouquinho do queijo. Ó, o creme ele já tá quase chegando. Vou deixar ele um pouquinho, engrossar mais um pouquinho, reduzir mais o soro do leite aqui, tá? Mas você já viu que já derreteu todas as bolinhas homogeneizou tudo. Do gorgonzola. E a gente volta pra cá pra ficar bem atento. Ó, ele já tá quase lá. Tá virando um caramelozinho. Vou tostar então mais um pouquinho. Eu vou pela cor também, né, Bruno? É, você vai pelo esse marrom, né? Na cozinha profissional, eles chamam de golden brown. Que é tipo um marrom caramelizado, é um marrom dourado, vamos chamar assim. Golden brown. Essa eu nunca tinha escutado aqui, sabia? É sério? Golden brown. É, que é pra deixar nesse que ponto. Lindo. Ele fica, pra mim, me lembra um pouco, por mais que é amendoim, me lembra um pouco até da pipoca, sabia? É mesmo. O cheiro também. Ó. Agora, deixar ele pegar mais bem pouquinho, porque o resto não tem problema se ele ficar um pouquinho branco. Vou tirar ele aqui já, tá? Deu, né? Que aí já chegou. Agora deixa, como a panela tá quente, eu vou deixar descansar aqui, tá? E vou pro creme de queijo para agitar. Quanto mais você mexer o creme da forma, assim, circular, tá? Mais você vai fazer com que ele reduza um pouco mais rápido. É importante também para que ele também fique bem homogêneo, senão ele fica muito concentrado o sal no meio. Tá. E aí você não consegue tirar o mesmo, tá? Eu vou deixar o creme descansando e eu já vou começar a colocar nos ramecãs para já poder levar para o forno. Tá bom. Tá bom? Se quiser uma grande, pode, ou individualzinho. É, como a gente vai levar para a mesa, eu fiz nos individuais, mas você pode fazer daquele jeito. Isso. Eu só trouxe daquele jeito para ficar mais esteticamente mais bonito, mas a gente vai colocar agora o amendoim caramelizado por baixo. Perfeito. Para ele fazer uma base bem crocante, tá? Então eu coloco aqui por baixo. Ó, isso quente vai ficar uma delícia. Eu gosto. Eu sou suspeito. Deixa eu baixar aqui o fogo. E a gente vai colocar nos quatro ramecãs. Você pode fazer o quantos... Aqui a receita, ela é para aproximadamente 4 pessoas. Como a gente não tem os ramecãs todos uniformes, vai sobrar um pouquinho de amendoim. Mas ela dá para 4 pessoas tranquilamente comer, tá? Tá bom. Eu sou muito formiga. Não sei você, mas se deixar... Eu não posso ter doce. Você acredita que eu não posso ter doce em casa? E eu sou um formiga nato, assim. E agora a gente vai pegar a goiabada, tá? E aí eu faço assim, ó. Eu gosto de fazer assim porque aí não suja. Sim. É pra não sujar, tá? Mas aí vai de cada um, não tem muito segredo também. Cada um tem que fazer o que se sentir mais à vontade. Claro. Se é pra cozinhar em casa, né? E aí daqui eu já vou colocar todos esses e aí depois eu já venho com o nosso creme de queijo que ele já tá no ponto
De novo, o creme eu vou deixar ele um pouquinho mais líquido do que deveria, tá vendo? Ó, ele tá bem homogêneo, um pouquinho mais líquido porque daqui ele vai pro forno. Ai, que gostoso. Vou fazer uma brincadeirinha aqui de pôr só de um lado. Você falou que são 15 minutinhos de forno. Aproximadamente 15 minutos, depende do forno, né? Forno é um negócio bem pessoal de cada um. Mas e se eu quiser servir ele... Pra mim já estaria pronto, assim. Pois é, mas assim, não quero servir quente. Vai pra geladeira ou Você só vai deixa pra esfriar? geladeira e aí você deixa ele esfriar. Você pode pôr pra geladeira. Se ele for pra geladeira, o que vai acontecer? O queijo, ele vai criar uma película um pouquinho mais grossa e a goiabada vai endurecer um pouquinho, tá? Sei. Eu sugiro consumir ele em temperatura ambiente, tá? E tentar consumir ele... Quando você for colocar ele no forno, você consumir ele no mesmo dia, principalmente por conta do amendoim, tá? A gente tem um forno aqui pré-aquecido, tá? Eu coloco ele em 160 graus, tá legal? E eu vou levar os ramecãs aqui. Para o forno. Eu vou cobrir com um pouquinho de amendoim, só para dar um detalhezinho mais bonitinho quando ele sair. Aí vai ficar mais crocante. Ele vai ficar um pouquinho mais crocante também. E aí, a gente coloca ele no forno, ele tá bem quentinho. Aproximadamente 15 minutos. Já fica pronto. Já fica. Os que estão no forno estão prontos? E aí, claro, já deixamos alguns prontos. Vou tirar esses daqui. Aqui. Ele, tá vendo a crosta que ele vai criar? Que ele vai ficar mais durinho? Ó. Pode pegar esse daqui. Mostrar um, porque vai comer aqui mesmo, né, Bruno? Vamos? Quer mostrar você? Posso? Claro. Acho que eu vou mostrar. Deixa eu ver se esse daqui tá. Ó. Esse daqui tá como aquele creme francês, aquele creme um pouquinho parecido com aquele creme brulee. Ó. Tá vendo? O queijo, ó, ele endureceu. Sim. Certo? E aí? Senhor Jesus. Eita, gostoso. A gente puxa. Ó. Posso? Pode. Muito bom. Eu sou muito suspeito. Muito bom, eu imagino. Eu adoro. Nossa Senhora, nos encontramos à mesa, tá quentinho, gostoso. Ai, Bruno, arrasou. Gratidão por Arrasou, toda minha, nos encontramos à mesa. Vamos lá. Que, aliás, tá um espetáculo, tem coco. Olha, já falei, bom final de semana e é terça, já falei, estamos acabando o mês de março, é agosto. Ai, Ciro, Me viu? diga, Ai, Ciro, o que que acontece? O que tá acontecendo com a gente, será, né? Não sei o que tá acontecendo com a gente, Nós Bruno. tá, Nossa, eu não trocando sei. todas as bolas. Tudo Olha bem, que lindo, belezinha. parabéns, viu? Muito Tudo obrigado. Muito lindo aqui. Muito O obrigado. que é esse? Esse daqui? Esse daqui a gente já trouxe no programa, né? Que é o doce de abóbora com coco. Ai, olha. E a cocadinha? E a cocada, feita naturalmente, com leite de coco, pouco açúcar, Olha. tudo Não, feito mas na casa. O doce de abóbora... Ah, gente, olha isso. E o crocantezinho... Ó, tá lá embaixo. Deu pra ver que chegou? Ele fica um Tá caramelo. quente, hein? Tá quente, Tá. né? Cuidado, gente. Cuidado. Produto quente. Esse crocante Ai, que gostoso. é a surpresinha. Verdade, verdade. E tem um cítrico, assim, que vem aqui, assim, dá um azedinho gostoso. Eu senti pelo... Da goiaba. Né? Porque a goiaba pura. Porque é goiaba pura. Nossa, E ela que não vai ser tão delícia. doce, então você Meu mistura todas Deus essas brincadeiras aí. Realmente ela pode ser temperatura ambiente mais quentinha desse jeito, eu- com esse frio, meu Deus do céu. Pra comer assistindo filme. Podendo, faça porçõezinhas individuais, que é gostoso, você pega, sabe o que? É tudo seu, essa panelinha aqui. Se não, vai na grande, colher e tá tudo certo. O que eu te garanto é que é extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço.
vivo, chefe. E precisamos observar que esse gorgonzola também deu toque, hein? Nossa, Serlírio ia falar isso. E eu amo gorgonzola. Esse gorgonzola Nossa, deu um que toque. legal. Ficou Só muito não bacanudo. Perdão. Ficou muito bacanudo e fica tudo diferente. É, porque ó, eu não imaginava quente. Não é, Serlírio? A gente olhando assim rapidamente, parece até um parmegiana, né? Vou falar a verdade, Você olha- não é? Parece molho vermelho. Não parece? Lá atrás eu tava brincando de Né? daqui a pouco vão achar que tem um bife aqui dentro. Parece. Parece mesmo. é. Bruno, com mussarela vai dar certo. Com mussarela vai também dar certo. A mussarela ela gratina até um pouco mais fácil do que o parmesão. Ela vai dar esteticamente do que o gorgonzola. Esteticamente falando, ela fica até mais bonito, mas pra mim essa brincadeira de extremos, de vem pra cá e vai pra lá, Nossa, e aí você delícia. tem o meio, compõe muito bem. Vou dar o Instagram do restaurante do Bruno, que é Dona Cano Restaurante. Assim, @Dona Cano Restaurante. Fica lá pras bandas da Zona Oeste, não é? Fica, eu tava falando com a tia aqui, fica perto da casa dela. Fica ali na Cândido Espinheira, do lado de casa. Viu? Eu passo sempre ali na porta. Viu? Pertinho do Parque da Água Branca. Muito gostoso. Tava combinando com ele de fazer uma visita lá. A gente vai Aí. lançar o menu novo agora em setembro, dia 17. Estamos fazendo um evento de lançamento do novo menu, O que vai ter? que é o menu Pode Primavera adiantar ou Verão. não? Oba. Eu vou contar um prato. Um. Só pode contar um, que é Tá. a revelação. Que a gente está fazendo uma releitura da vaca atolada, que é um prato tradicionalíssimo Nossa, nordestino. A gente já fez aqui. Só que a gente vai trabalhar com o filé de costela. Não vai ter Olha. osso. Em vez da macaxeira vir no caldo, a gente vai fazer um crocante de macaxeira, como se fosse um bolinho de macaxeira recheado com nata. Eu tô super animado com esse menu, porque é um Senhora. menu que ele é 100% feito, pensado de uma forma diferente. Ele marca muito a mudança do que era o restaurante antes e da evolução que a gente vem chegando na gastronomia, sem perder a raiz e sem perder a simplicidade e a Exatamente. essência, que acho que é muito importante, né, gente? Ah, sim. Não, com Olha aqui, tem certeza. cocadinha. Essa broinha, essa broinha Ah, eu quero provar com também. cachambu, né? É. Nossa, é tudo Essa broinha tá um maravilhoso. absurdo. Esse bolo de macaxeira que ele já fez aqui. Já fiz aqui também, ele tá com um coquinho por cima, tá fenomenal. O pessoal gostou quando você veio fazer o bolinho Ai, de vou provar macaxeira? a O broinha. pessoal gostou bastante. O pessoal gostou? Bastante, achou bem interessante. E aqui a gente também faz lá no restaurante. Mas Rocambole de goiaba. eu fiz o rocambole pra cá para ser mais democrático. No restaurante a gente faz o bolo de rolo mesmo, que são de 7 camadas enrolado, que é aquele bem delicado. Que tem que seguir ali um passo a passo. Tem. Bolo de rolo é patrimônio. Não é, Serida? Mas é verdade, patrimônio né? de Pernambuco. É, patrimônio cultural de Pernambuco. Maravilha. É né? isso dar. e o cartola, né? Que é a banana Ai, que flambada, delícia. queijo coalho, manteiga. Muito bom. Bom, o diretor lembrou que eu tô te devendo uma fofoquinha. E tá mesmo. Tô devendo Ó, tia, fofoca pra se você. quiser Qual alguma que você coisa. quer, amor? Não, o que você quiser. Ah, eu peguei isso aqui, ó. Pegou a broinha? Broinha de cachambu. Muito gostosa, parabéns. Muito obrigado. Bom,